Bom pessoal, professor Jorge, mais uma vez, vamos agora nesse terceiro vídeo conversar sobre gráficos e curvas de nível das funções do tipo ax2 mais by2 mais c. Esse tipo de função, como nós já vimos em sala, produzem gráficos, gráficos, superfícies no espaço 3D, que nós chamamos de paraboloide, matemáticos chamam de paraboloide, ok? Nesse caso aqui, mais uma vez, nós colocamos os parâmetros A, B e C variáveis, né? Colocamos inicialmente parâmetro A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 0. Então, ou seja, na verdade nós estamos analisando a função f de xy igual a x2 mais y2, ok? Bom, qual seria o gráfico da função f de xy igual a x2 mais y2? Ou seja, como é que seria esse paraboloide? Esse paraboloide é esse aqui, ó. É um paraboloide que ele tem uma seção horizontal. Se nós cortarmos esse gráfico em qualquer seção horizontal, é uma seção circular, né? Isso aqui é um círculo. Se a gente olhar essa função aqui, ó, seção horizontal é um círculo, né? E é um paraboloide também que ele é simétrico com relação à origem, ou seja, o eixo dele, o eixo central, ele cai exatamente na origem, no ponto 0, 0, né, do plano XY, ok? Bom, como nos outros vídeos, vamos começar analisando qual é o efeito da gente alterar os parâmetros A, B e C nessa função, ok? Bom, o parâmetro C, como sempre, né, é o termo independente. No caso, a gente iniciou ele com C igual a 0, né? Mas como a gente sabe, ele altera o ponto aonde a função corta o eixo Z, ok? Então, ó, se colocarmos o C igual a 2, eu vou ver que ela corta exatamente no ponto Z igual a 2. Se a gente colocar o C igual a menos alguma coisa aqui, né? Menos 0, menos meio, por exemplo, né? A função ela vai passar a cortar o eixo Z lá um número negativo, ok? Abaixo do plano XY, ok? Bom, vamos voltar aqui o C para 0, no caso, que é o nosso valor base aqui para análise das funções, né? E vamos ver agora o que acontece quando a gente altera os parâmetros A e B da função. Pessoal, alterar os parâmetros A e B da função corresponde a achatar esse paraboloide ou na direção x ou na direção y. Por exemplo, se a gente aumentar o parâmetro A para A igual a 1 e B igual a 1, a seção circular é exatamente um círculo, como nós vimos, né? Se a gente, por exemplo, aumentar o parâmetro A, ó, o que vai acontecer? A gente aumentar o parâmetro A, a gente vai achatar o gráfico dessa função na direção x. Lembra-se que a direção x é essa direção do eixo vermelho, né? Olha aqui, para A igual a 2, na verdade o paraboloide está achatado nessa direção. Se a gente for reduzindo o valor do A, a gente vai voltando, ó, até o A igual a 1, que ele fica circular de novo. A mesma coisa acontece com o parâmetro B. Ó. Se a gente for reduzindo ele, ele vai alongando. Se a gente for aumentando ele, ele vai achatando, mas agora na direção do eixo Y, né? Então, os parâmetros A e B, eles alongam ou achatam o meu paraboloide. Okay? Se eu alterar o parâmetro B, ele achata ou alonga o paraboloide na direção Y. Se eu alterar o parâmetro A, ele achata ou alonga na direção do eixo X. Ok? Bom, voltamos aqui à nossa posição inicial, né? O A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 0. Ok? Vamos ver então agora, vamos estudar aqui as curvas de nível, né? Obviamente, como a gente viu em sala de aula, se a gente fizer cortes horizontais nesse paraboloide, qual vai ser o resultado? As curvas de nível resultantes vão ser círculos, né? Como nós já vimos em sala de aula. Então nós vamos ver esse efeito exatamente agora aqui. Por exemplo, vamos pegar o z igual a 2, ok? Z igual a 2 corresponde a gente fazer
um corte horizontal, né, pelo plano z igual a 2. Esse corte horizontal vai resultar, como nós já tínhamos visto, num círculo, né? A interseção entre o plano z igual a 2 e o gráfico da nossa função, que é um paraboloide, é exatamente um círculo, aquele círculo ali, ó. Ok? Se nós colocarmos aqui agora o equivalente algébrico desse corte é fazer a função x2 mais y2 igual a 2, ok? A função x2 mais y2 igual a 2 corresponde, como a gente viu em sala de aula, a um círculo com raio raiz de 2, ok? Porque o círculo do raio é sempre a raiz do valor aqui, ok? Nesse caso, então, ó, isso corresponderia a esse círculo aqui, ó, é um círculo com raio raiz de 2. Notem que o círculo, na visão tridimensional, se nós mudarmos o ponto de vista, ele corresponde exatamente a esse círculo aqui, que é o círculo que corresponde à seção, né, do nosso paraboloide através do plano z igual a 2. Ou seja, a interseção, quando a gente secciona o nosso paraboloide com o plano z igual a 2, a interseção do plano com o gráfico com o nosso paraboloide é esse círculo com raio raiz de 2. Olha lá. Então, a curva de nível, ela corresponde à projeção deste círculo no plano xy, ok? Vamos fazer agora z igual a 3. Se nós traçarmos agora aqui outro plano, plano z igual a 3, nós vamos ver que, novamente, a interseção do plano z igual a 3 com o gráfico da nossa função é um círculo. Agora um círculo com um raio maior, com raio raiz de 3, né? Que vai fazer essa seção, né, equivale algebricamente a fazermos x2 mais y2 igual a 3, que tem como resultado a curva de nível correspondente, que no caso seria um círculo com raio igual a raiz de 3. Se vocês olharem aqui, ó, no gráfico tridimensional, a curva de nível, o círculo com raio raiz de 3, ele coincide exatamente com esta curva aqui, que é a interseção entre o plano z igual a 3 e o paraboloide, ok? Vamos fazer uma última curva de nível aqui, z igual a 4, né? Então, se nós pegarmos o plano z igual a 4 aqui, novamente a seção resultante vai ser um círculo agora com raio igual a 2, porque o equivalente algébrico a fazer essa interseção aqui é igualar a expressão da função x2 mais y2 ao número 4. Então, x2 mais y2 igual a 4 corresponde a um círculo de raio 2 agora, ok? Que seria esse círculo aqui, ó, esse círculo mais externo aqui, que, novamente, mudando o ponto de vista, a gente vê que vai coincidir exatamente com a projeção desta seção horizontal aqui, desse círculo de raio igual a 2 no nosso plano XY, ok? Só para vocês entenderem aqui o que vai acontecer. Se nós mudarmos o parâmetro A e o B agora, novamente, a gente vai ver que as curvas de nível elas também vão mudar de formato. Ó. Aqui, ó. Se eu aumentar o parâmetro A, olha só, as minhas curvas de nível, em vez de ser círculos, elas vão passar a ser elipses, né? Elas passam a ser elípticas, né? Ó, parâmetro A igual a 1 é círculo. Se o parâmetro A é maior do que 1, eu estou deformando, né, apertando essa curva de nível na direção dessas curvas de nível e também o gráfico da função, como a gente tinha visto anteriormente, na direção do eixo X. Quanto maior for o A, mais eu vou estar compactando o meu paraboloide na direção X. Quanto menor for o A, mais eu vou estar alongando o paraboloide na direção Y, né? Desculpa, na direção X. E o B é o contrário. O B ele atua no eixo Y. Da mesma forma, se eu aumentar o parâmetro B, eu estou compactando, eu estou achatando o meu paraboloide na direção do eixo Y. E se eu
reduzir o valor do parâmetro B, eu vou estar alongando o meu paraboloide na direção do eixo Y e, consequentemente, também deformando as curvas de nível. Ok? Muito obrigado, pessoal. Por hoje é só.